Olá pessoal, estou aqui de volta com o próximo vídeo. A gente vai fazer um exemplo 3.1 do livro. Novamente agradeço os professores por disponibilizar o livro e os slides que eu estou usando aqui. O exemplo 3.1 do livro ele fala dos filósofos famintos. Então vamos explicar isso daqui. É uma metáfora, é uma brincadeira, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho filósofos, e filósofos pensam, certo? E eles têm fome, então eles comem. Então existe um trade-off entre pensar e comer aqui, certo? Vamos começar a construir o nosso ACD, tá? Com a entidade filósofo. Vocês vão ver, se vocês lerem o exemplo do livro, ele descreve que o filósofo ele tem o garfo, ele precisa do garfo para comer, tem um número determinado de garfos, tal, certo? Então eu sugiro que vocês leiam esse exemplo lá no livro, tá? Bora lá. Entidade, filósofo. Então, como eu disse, o filósofo é a pessoa. E essa pessoa, ela pensa e come. Só faz isso. Tá? Ela faz outra coisa? Faz, mas aqui não. Dentro do escopo da nossa modelagem, não. O que interessa pra gente é que ele pensa e come. Né? Então, o que acontece com o filósofo depois que ele para de pensar? Vamos supor que ele está pensando e de repente parou. Parou de pensar, bateu aquela fome. O que ele vai fazer? Repare que eu tenho duas caixinhas, duas atividades, que são verbos, pensar e comer. Tá? Atividades normalmente são expressas por verbos no ACD. Né? Então, depois que ele terminar de pensar, ele vai esperar. Esperar para começar a comer. Certo? Isso aqui é uma outra regra do ACD. Entre duas atividades tem que sempre haver uma fila. Tem que ter uma fila. Você não pode ter duas atividades seguidas. Sempre uma fila. Mesmo que seja uma fila fantasma, uma fila fictícia, como a gente vai ver agora. Depois que esse filósofo termina de comer, ele pode voltar a pensar, certo? Mas pela regra de construção do ACD, que entre duas atividades tem que sempre ter uma fila, ele vai esperar para começar a pensar. Ah, mas essa espera ela é quase nula, ela é imediata. Concordo plenamente. Então isso daí ele é um exemplo de fila fantasma, certo? Ela é uma fila que na prática ela não ocorre e ela está aqui só para a gente seguir as regras do ACD. Tá? Então, repare o seguinte, olhando esse ACD, nós temos uma entidade que são os filósofos. Esses filósofos, eles estão ciclando entre pensar e comer. Certo? Ele pensa, pá, espera, come, ele vai esperar alguma coisa aqui, a gente já vai ver o que é esse alguma coisa que ele vai esperar. Come, termina de comer, ele espera, como eu já falei, essa fila é uma fila fantasma, ele começa a pensar. Certo? Tem uma outra, na descrição do problema, tem uma outra entidade que são os garfos. Tá? Então, os garfos. Bom, os garfos, eles são usados para comer. Certo? Ele é usado para comer, e daí ele fica lá esperando, e depois ele é usado para comer de novo. Certo? Essa é a natureza do garfo. Ele é usado para comer, espera e é usado para comer. Ah, você pode me perguntar, mas ninguém lava o garfo? Não. Não. Nesse exemplo, a gente não lava garfo. Né? Então eu sempre brinco, são os filósofos somente os porcos. Né? Não. Por quê? Porque o escopo do nosso modelo, a gente falou de escopo na primeira aula, ele mostra que eu só quero saber entre os processos de pensar e comer. Então o que acontece fora disso não me interessa. Tá? Mas é legal vocês pensarem dessa forma, porque isso daqui já é uma extensão do modelo. A gente pode colocar uma outra atividade que é o garfo ser lavado. Podemos, né? Mas nesse momento não, a gente vai se ater a isso. Então, vamos colocar essas duas entidades juntas. Eu tenho os filósofos e os garfos. Eu falei para vocês, o filósofo pensa e come. Opa, mas o garfo também é usado nessa atividade comer. Né? Esse aqui é o ACD do filósofo. Qual é a atividade que as duas entidades fazem ao mesmo tempo, que fazem juntas? É a atividade comer. Né? Então eu tenho aqui o meu garfo, ele é usado para comer e ele vai para a espera.
Repare o seguinte, que pensa e come, pensa tem uma única setinha chegando, ou seja, para pensar eu só preciso da entidade filósofo. Mas já para dar um start na atividade comer, eu preciso de um filósofo com fome, certo? E um garfo. Se eu não tiver os dois, eu não posso dar o start nessa atividade comer. Perfeito? Então, olhando esse ACD, o que a gente vê? Nós temos duas entidades, filósofos e garfos. A entidade filósofo, ela tem alguns estados distintos, na verdade ela tem 4 estados distintos. Ela o primeiro é o filósofo pensando, depois o filósofo faminto, com fome, o filósofo comendo e o filósofo satisfeito. Tá? Repare que ele é sempre o filósofo, o que muda são os estados. E o garfo tem tem 2 estados, né? O garfo está sendo utilizado para comer ou ele está em espera. Certo? Então, isso daqui, gente, ele é o que a gente chama um ACD. Quais são os passos de construção de um ACD? 1. Identificar as entidades. 2. Fazer um ACD para cada entidade. Do mesmo jeito que a gente fez um ACD para o filósofo e um outro ACD para os garfos. 3. Procurar as atividades que as entidades fazem em comum. Juntar o ACD ali. Bom, vamos parar de filosofar agora então e vamos para um exemplo um pouquinho mais prático. A nossa boa e velha fila MM1. É uma fila de caixa de banco. Então vocês podem ver aqui, tem um ACD que o cliente chega, o cliente aguarda e depois o cliente é atendido e termina e sai do sistema. Nesse nosso sistema M1, como recurso, a gente tem o caixa do banco. Então o caixa participa unicamente da atividade de atendimento, que é a única que existe. Ele é utilizado no atendimento e a hora que termina o atendimento ele aguarda o próximo cliente para começar um novo atendimento. E agora a gente junta os nossos 2 ACDs individuais, né? O ACD do cliente e o ACD do caixa, e com isso a gente tem o ACD final, que é o cliente chega, aguarda, e para dar o start no atendimento eu preciso tanto de um cliente quanto de um recurso, o caixa, e o cliente sai do sistema. Uma pergunta que sempre aparece na aula é, e se for um MM3 ou um MM com múltiplos servidores, 4, 5, 6, eu tenho que criar várias caixinhas de atendimento? A resposta é não. Por quê? Porque o recurso caixa, ele já está representado. Em momento nenhum a gente falou a quantidade. A gente mostra a quantidade desse recurso numa legenda à parte. Deixar bem claro uma coisa aqui. Você só tem que criar um atendimento 1, atendimento 2, atendimento 3, se os tempos de atendimento forem distintos. Tá? Por exemplo, um atendimento preferencial, ele pode ser um pouquinho mais longo, porque você tem que dar mais atenção para o cliente preferencial. Aí o tempo de atendimento é diferente, daí você cria caixinhas diferentes. Tenham em mente que vocês estão modelando processo, certo? E o processo de atendimento é o mesmo. Por isso que a gente pode ter uma caixinha só. Muito obrigado, eu aguardo vocês lá no 3º vídeo, onde a gente vai fazer mais um exemplo de simulação, desenhando, para vocês verem um pouco essa dinâmica. Até daqui a pouco.